Saudações alvinegras, e nesse vídeo vou trazer aqui para vocês as falas do Marçal no Charla Podcast. Pois é, ele não fugiu do conflito e falou sim sobre a questão de salário atrasado, premiação atrasada, se tem motim, se não tem motim. Vou trazer tudo para vocês. E vou falar também sobre a estreia do Botafogo no Campeonato Carioca. Pois é, não é o Botafogo titular, tá bom? Mas é o Botafogo estreando na primeira competição da temporada, o Cariocão 2025. Mas antes, dá aquela força aí pro canal. Se inscreve no canal, é de graça, não custa nada, 0,800. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário e compartilha pra geral, para que mais e mais irmãos de camisa conheçam o canal Vitinho BFR, tá? E se você quiser colaborar com o canal Vitinho BFR, sim, você pode, a partir de qualquer valor, pela chave Pix aqui, ó, canalvitinhobfr@gmail.com, ou na descrição também do vídeo. Você pode colaborar a partir de qualquer valor para poder melhorar, me ajudar a melhorar a qualidade e a estrutura do meu trabalho aqui no YouTube para vocês sobre o nosso Botafogo. Bora pro vídeo! Vamos começar o vídeo falando do ex-lateral, agora ex-lateral do Botafogo, o Marçal. Pois é, o Marçal esteve no Charla Podcast lá com o Bruno Cantarelli, foi perguntado, falou um pouco sobre a história dele no Botafogo, né, e tal, e chegou a um certo ponto ali para o fim da entrevista, tá, em que ele foi perguntado pelo Cantarelli sobre a questão financeira, tá, do Botafogo, a questão ali de salário atrasado, de premiação, né, que tem motim, se é verdade isso, se não é. Vou trazer para vocês aqui agora algumas falas, tá, importantes nessa entrevista aí do Marçal, né, lá no Charla Podcast do Bruno Cantarelli. Abre aspas para o Marçal. Fui capitão e estava envolvido em tudo. Fazia ponte de jogador com a direção. Inclusive, tive por várias vezes que fazer ponte de jogadores que foram emprestados, cobrando bicho, perguntando através de mim alguma posição do clube. Essa aí foi uma resposta dele, uma pergunta do Bruno Cantarelli em relação à importância dele para o elenco, a questão da experiência, porque antes do capitão ser efetivado com o Marlon Freitas, o Marçal, ele era o capitão anterior, tá? E mesmo com o Marlon capitão no 2024, o Marçal continuou exercendo a sua, vamos dizer, a sua influência com a sua experiência dentro do elenco do Botafogo, junto com os mais cascudos do grupo. E aí o Bruno Cantarelli pergunta para ele diretamente sobre a questão de salários atrasados, se não é verdade, se tem algum motim, se não tem motim, qual é a parada. E o Marçal dá a versão dele sobre tudo isso. Vamos às aspas do Marçal. Isso aí é coisa da mídia. Jornalista me mandando mensagem, eu falei logo, esquece, não vale a pena. Tinha muita coisa acontecendo. Eu e o Marlon sabíamos, mas passamos para o grupo de uma forma reduzida para não abalar o grupo em nada. Fiquei chateado com o pronunciamento do Botafogo, falando que os jogadores que saíram, que estavam tomando essa iniciativa sobre essa situação. E fiquei muito chateado com isso. Não pode ser nenhum deles. Não pode ser o Romero, não pode ser o Pablo, não pode ser o Eduardo, não pode ser o Tietê, muito menos o Gatito e o Tiquinho Soares, ou até mesmo o Rafael. Fiquei chateado, sim, com a nota do Botafogo, mas super entendo que o dinheiro foi repassado só dia 27, estava todo mundo em recesso de final de ano. Essa nota que diz que o grupo pediu 25% na premiação, isso não existe. Estavam todos conversando sobre a premiação na academia, há meses atrás. E o goleiro John puxou o assunto sobre a questão de dividir a premiação igual para todo mundo. Até mesmo para aqueles que chegaram no meio da temporada. Eu disse, cara, eu não posso nem falar nada porque eu não estou jogando. Mas vamos saber com outros atletas. Foi aí que o Barbosa, o próprio Marlon e outros alguns foram a favor de dividir a premiação por igual para todos. Acordaram um valor de premiação há 6 meses atrás. E quando vimos a planilha, vimos que tinha outro valor, diferente do que havia sido acordado com a gente. Reivindicamos o valor que havia sido conversado há meses atrás. O Tairo disse que não ia prometer, mas que ele iria ver com o Textor e ficou de dar uma resposta. Zero problema. O Botafogo está certinho com a rapaziada. De fato, tem um monte de coisas que ainda não foi quitada, mas o Botafogo com certeza está resolvendo. Galera, então essas foram as falas iniciais sobre o Marçal, questionado sobre a questão de atraso salarial, de premiação, né, que muito se vinculou pela mídia, né,
por questão de quem estava fora do clube, de quem já não estava mais fazendo parte do grupo do Botafogo, tá? E o Cantarelli questionou ele sobre a questão de motim, de não se reapresentar, se é essa coisa toda. E o Marçal falou isso. Nada, cara, isso é muito alarde, nada de especial. O Botafogo se pronunciou e a rapaziada tá de boa, tenho certeza, zero estresse. Conversamos, marcamos reunião, quem tinha que ter ido na reunião não foi, não tivemos resposta, tá tranquilo. Realmente tomou uma dimensão grande por parte da mídia, os caras viajam, é porque deram muita ênfase na situação. O que os jogadores de 2025 estão fazendo ou achando sobre isso, aí eu já não sei, afinal não estou mais lá. Eles que continuam. Pode ter tido um erro ou outro de comunicação, mas o Botafogo sempre foi certinho em questão de comunicação com nós jogadores. Jogador também é chorão, vai chorar para empresário e tal, sabe como é. A nota do Botafogo foi bem explicativa quanto ao recebimento do prêmio. Já começou a sair outras coisas que eu não tenho conhecimento de nada. Aí, quem está fazendo o motim nesse caso são os próprios jornalistas, falando mal do clube, a não ser que seja algo pontual, alguém que esteja lá querendo sair. Essas foram algumas falas, algumas aspas do Marçal, ex-lateral do Botafogo, no Charla Podcast. Deixando bem claro, o canal Vitinho BFR é um canal, sim, que traz informação do Botafogo, notícias, informações assim precisas, importantes, principais informações, mas é muito mais um canal de opinião, para que nós possamos debater e para que eu possa dar aqui a minha opinião e para que vocês possam nos comentários deixar também a opinião de vocês sobre qualquer situação com o Botafogo. Sim, eu trago informações aqui, mas não é um canal 100% informativo, até porque as informações do Botafogo acabam não parando. Você informa uma coisa aqui e daqui a alguns minutos a informação já muda de sentido, tem uma reviravolta, então acaba desfazendo tudo aquilo que você programou para informar o torcedor do Botafogo. Galera, vamos lá. Agora eu vou dar a minha opinião sobre essa questão toda que o Marçal falou, tá? Sobre as aspas do Marçal no Charla Podcast. Vamos lá. Ele falou que tinha uma sobrecarga gigante quando era capitão do Botafogo, porque ele não só exercia liderança no elenco, como também resolvia questões que, na minha opinião, não cabia a ele resolver. Por exemplo, jogadores que o Botafogo emprestou, que ele não mencionou, jogadores que o Botafogo tinha emprestado, entrando em contato com ele, sobre questão de receber alguma premiação, de bicho, alguma coisa do tipo. Então o Marçal deixou claro que quando era capitão do Botafogo, sim, ele tinha essa sobrecarga de resolver essas coisas, que na minha opinião não é a função dele, porque isso é uma coisa que quem tem que resolver, no caso, o dono do clube, ou no caso, dependendo do clube, o presidente do clube, ou no caso, o diretor de futebol do clube. Tá bom? Então essa é a minha opinião sobre essa aspa que o Marçal falou. Em relação às demais falas dele sobre salário atrasado, premiação atrasada, coisa e tal, ele falou algo que nós, torcedores do Botafogo, já sabíamos. Lógico, não vamos tirar, né, de certa forma, o erro do Botafogo. Sim, o Botafogo também está errado na situação de cumprir um prazo e ficar sempre adiando o prazo para pagamento. Se foi acordado de uma forma, você tem que conseguir arcar com a sua responsabilidade daquela forma. Já que não arcou e já que não tem como, estipulou um novo prazo para pagamentos, então, né, nós vamos aguardar, né, tudo isso aí ser feito e ser resolvido. Uma outra questão importante que o Marçal falou também, a questão sobre motim, não, o time não se reapresentar, que os caras estão putos, especialmente dos caras que saíram. Ele deixou bem claro que essa atitude toda não veio do pessoal que saiu. E até mencionou que não pode ter sido o Romero, nem ele, nem Tiquinho, nem Tietê, muito menos o Gatito e Rafael, que não foram eles que motivaram toda essa questão. E que isso é um grande alarde por parte da mídia. E que nesse caso, quem estaria causando um tipo de motim, uma crise onde não tem, tentando criar um ambiente chato dentro do Botafogo, são o pessoal da mídia com essa questão toda. Está sendo um alarde muito alto, está sendo um alarde muito grande, não é nada especial. Ele falou sim que ficou chateado, porque o Botafogo, em nota oficial, né, nas redes sociais do Botafogo, ele foi bem claro aí falando que essa questão toda aí veio por parte daqueles que já não fazem mais parte do elenco, ou seja, aqueles que foram dispensados pelo Botafogo, né, que não permanecem mais no elenco do Botafogo para essa temporada.
né? Mas de qualquer forma ele entendeu a nota oficial do Botafogo, que foi bem direta, foi bem explicativa e que o Botafogo sim já se pronunciou quando vai ser o pagamento e que eles estão de boa em relação a isso aí. Zero estresse, zero problemas. Mostrou a sua gratidão pelo Botafogo, pela torcida do Botafogo, falou sobre vários assuntos, mas realmente eu assisti essa live, né, no Charla Podcast com o Bruno Cantarelli para saber se ele ia comentar alguma coisa sobre essa situação, tá? E realmente é aquilo que nós já sabíamos, um alarde muito grande por parte da mídia. Nós sabemos a questão de vontade da mídia em relação ao Botafogo. Tratam os clubes diferentes do Botafogo, sim, tá? Inclusive o próprio Marçal falou isso, né, no Charla Podcast. O Bruno perguntou para ele se ele sente assim uma diferença no tratamento do Botafogo em relação a outros times, e ele falou sim, com certeza, claro. De repente, por outros times aí, eles entenderem, de repente, por ser uma parte mais clubista da mídia, entenderem que outros clubes têm visualização, que outros clubes têm mais mídia, mais visibilidade, enfim, coisas que eles podem entender, né? Que você cabe mais falar mais de certos clubes do que de outros clubes, entendeu? Então, o Marçal falou também sobre essa questão. Então, galera, a minha opinião sobre isso, sim, é o que nós botafoguenses já sabíamos. Um grande alarde por parte da mídia sobre essa questão toda, né? Tentando cavar, tentando arrumar crise. Obviamente, não estou tirando o erro do Botafogo, sim. O Botafogo está errado por ficar atropelando datas, prometendo uma premiação num dia tal e não pôde pagar no dia tal. Então, o Marçal realmente ele falou que essa questão de motim, de ganhar essa dimensão que ganhou toda, tá? Isso é tudo, quem provocou isso tudo, muito mais, veio por parte da mídia, tá? Provocando esse alarde todo, essa dimensão toda, ele cravou o Marçal, que deram muita ênfase para esse assunto, que ganhou uma repercussão muito grande, que ganhou um alarde muito grande, porque veio da mídia e deu muita ênfase para essa questão na parte financeira do Botafogo. Independente do erro do Botafogo, você aumentar para tentar atingir A, B ou C, ou a SAF Botafogo, ou o John Textor, o Botafogo está errado. Deveria ter cumprido com a sua palavra em relação a ter pago as premiações exatas para os jogadores, tá? No valor que eles foram acordados, tanto de uma parte quanto da outra, entrado num consenso e pagado no dia combinado. Mas já que não conseguiu pagar e já estipulou um prazo para fazer o pagamento, então o que resta agora é aguardar. Então, galera, essa é a minha opinião, a opinião de torcedor botafoguense, como qualquer botafoguense que está me vendo. Lembramos, quem viu o Charla Podcast e prestou bem atenção do que o Marçal falou em relação à parte financeira de premiação, de atraso, se não tá, coisa e tal, né? Quem prestou atenção, existe uma coisa chamada interpretação. E cada um, obviamente, vai interpretar o que o Marçal falou de um jeito, tá? Vocês podem vir aqui no chat, interpretar de uma forma diferente do que eu interpretei. Isso aí é a opinião de cada um. Eu respeito a opinião de geral e eu faço questão que cada um coloque a sua opinião aí embaixo no comentário sobre essa questão toda do Marçal. Valeu, galera? Vamos falar agora sobre a estreia do Botafogo no Cariocão. Meu irmão, chegou o dia. O Botafogo vai estrear nesse sábado, às 4 da tarde, mais conhecido como 16 horas também, né? No estádio Newton Santos, Botafogo e Maricá. É verdade que não é o Botafogo titular, afinal, o time só se reapresenta no dia 14, na próxima semana, né? Mas enquanto isso, começaremos o Campeonato Carioca nas 5 primeiras partidas, né? Já começando amanhã contra o Maricá, começaremos com uma mistura do time sub-20 com o time sub-23, com alguns que chegaram de empréstimo que estavam em outros clubes que pertencem ao Botafogo. O Botafogo conta com algumas peças, apesar de serem jovens, muito conhecidas do botafoguense. Patrick de Paula, Valentim Adamo, ou Adamo, como cada um preferir chamá-lo, tá bom? E o Matheus Nascimento. Pois é, galera, o Matheus Nascimento, ele tem tudo para essas primeiras partidas do Carioca, ele se destacar e realmente ter uma boa sequência com a camisa do Botafogo. Com o treinador, vai ser o Carlos Leira, o treinador do Sub-20 do Botafogo, que vai ser o técnico, né, nessas 5 primeiras partidas pelo Campeonato Carioca. Pois é, galera. O Maricá, pela primeira vez, disputa a Série A do Carioca. Pois é, galera. O Maricá nunca disputou a primeira divisão do Campeonato Carioca.
e vai ter a oportunidade, tá, de disputar pela primeira vez a Série A do Campeonato Carioca. Valeu, galera! O técnico é o Reinaldo Oliveira do Maricá. A equipe do Maricá, ela conta com jogadores internacionais, meu irmão, e também outros que o Maricá considera como promissores, com potencial, jovens jogadores que estão começando no futebol através do Maricá. Então temos o Maricá equatoriano, tem argentino e tem uruguaio, meu irmão. Com o seu destaque na Série A2 do ano passado, o Maricá promete ter um grande desempenho para que ele possa permanecer nos próximos anos e por muito tempo na Série A, na elite do Campeonato Carioca. Então vamos aguardar o que podemos esperar desse time do Maricá, né? Já que é um time novato no campeonato, na Série A do Cariocão, é um time que nós temos pouquíssimas informações. O provável Botafogo, obviamente que poderemos ter várias mudanças, tá? Antes da partida começar, até porque o Botafogo conta com praticamente 2 times, porque é o Sub-20 com o Sub-23, tá? Com os que voltaram de empréstimo, no caso do Patrick de Paula e do Newton e do Adamo, que voltaram de empréstimo de outros clubes, mas que pertencem ainda ao Botafogo. Então, vamos ao provável Botafogo, galera. Raul, Vitor Marinho, Gabriel Justino, Serafim, Lúcio, Cauê, Patrick de Paula, Newton, Matheus Nascimento, Carlos Alberto e Valentim Adamo. Esse é o provável Botafogo. Poderíamos sim ter mudanças na escalação, né? Até mesmo antes da partida começar. O Maricá, o provável Maricá, vem com Diogo Alves, Pablo, Cleiton, Daniel Salé, Zé Wellington, Rayan Lucas, Fabiano, Lohan, Thiaguinho, Felipe Tereza e Guilherme. Então, esses são os prováveis Botafogo e Maricá que vão a campo, né, para abrir o Cariocão nesse sábado, né? O jogo que vai abrir o Cariocão desse sábado entre Botafogo e Maricá às 16 horas no estádio Newton Santos. Eu vou estar lá com a galera lá, gravando conteúdo do lado de fora com a torcida do Botafogo. Vou estar lá com a galera toda. Vamos aguardar que o Botafogo possa fazer uma ótima exibição contra o time do Maricá e começar com o pé direito, que essa molecada possa mostrar realmente todo o talento e a confiança que o Botafogo deposita neles. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, se você gostou, dá aquela força aí, se inscreve no canal, é de graça, hein? Molezinha 0800, se inscreve no canal, deixa o like, deixa a sua opinião, o seu comentário é muito importante para o canal crescer cada vez mais sobre o Botafogo aqui no YouTube. E se você quiser colaborar com o canal, você pode colaborar com qualquer valor, com o Pix aqui, ó, canalvitinhobfr@gmail.com, ou também na descrição do vídeo. Você pode colaborar com qualquer valor para me ajudar. Você pode me ajudar a melhorar a minha estrutura aqui no YouTube, para passar sempre o conteúdo de qualidade o mais possível para vocês. Então, se você curtiu, não esquece, dá aquela força aí. Se inscreve no canal, manda para geral, para que mais e mais irmãos de camisa conheçam o canal Vitinho BFR, tá? Até o próximo vídeo ou até a próxima live.